Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, aula de atualidades. Hoje nós conversaremos sobre fatos noticiados durante o mês de fevereiro de 2025, fatos com potencial de prova. E inicio a nossa aula com uma abordagem sobre corrupção. Já escutou algo sobre o índice de percepção da corrupção? Pois é, existe uma organização chamada de Transparência Internacional, já grifa aí, Transparência Internacional, e essa organização produz desde 1995 este índice de percepção da corrupção. E desde 2012, esse índice é comparável, avalia 180 países. Ah, Márcio, compreendi. Algo importante sobre esse índice. Ele vai atribuir uma nota de 0 a 100, de 0 a 100. Ou seja, quanto mais perto de 0 a nota, maior a corrupção, maior a percepção da corrupção. Quanto mais perto de 100, maior a percepção de integridade do país. Então, entendemos como esse índice é calculado, qual a escala de análise e quem divulga a Transparência Internacional. Agora a gente fará uma análise sobre o Brasil, porque a prova deve efetuar alguma cobrança nesse sentido. Então, no ano de 2024, é um índice de 2024, divulgado agora em fevereiro de 2025, o Brasil registrou 34 pontos. Raciocinem comigo, varia de 0 a 100. Quanto mais perto de 100, maior a percepção de integridade. Quanto mais próximo de 0, maior a percepção de corrupção. O Brasil registrou 34 pontos. Então, nessa escala, a visão, a percepção em relação ao Brasil é de mais corrupção do que de integridade. Tudo bem? O Brasil ficou na posição de número 107 em um ranking de 180 países. Então, não é uma boa colocação. Faço uma outra observação que é valiosa. No índice anterior, no ano de 2023, o Brasil tinha conquistado 36 pontos. Então a nota do Brasil caiu no ranking e a posição também, era a posição de número 104 e agora a posição de número 107. Então queda de posição e queda na pontuação. Uma prova que queira partir para um questionamento mais específico, mais técnico, pode ainda questionar quais os melhores países do ranking. E são eles: Dinamarca com 90 pontos, Finlândia com 88 pontos, Singapura com 84 pontos, mas faço uma observação geral. Países nórdicos, nós vamos observar aqui os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlândia, têm uma boa nota nesse índice, certo? Então lideram Dinamarca. Já as piores colocações, os piores índices virão de países como Sudão do Sul, pior nota, 8 pontos, Somália, 9 pontos, e aí são 2 países do continente africano, depois a Venezuela, 10 pontos, 3 piores colocados. Então essa uma visão geral sobre o índice de percepção da corrupção. Banca deve brincar com algo, deve trabalhar algo que envolva o Brasil. Suave? Já que a gente está nessa temática política, vale a pena o candidato ter conhecimento sobre os nomes dos eleitos para a presidência da Câmara dos Deputados e presidência do Senado, né? Bom, nós temos no Brasil, a cada 2 anos, uma eleição interna. Essa eleição escolhe quem são os presidentes aí de cada uma das casas do nosso Congresso. Pois bem,
Anota aí, caneta vermelha, caneta vermelha. Para o Senado, tivemos a eleição de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, senador eleito presidente do Senado. Uma característica sobre Davi Alcolumbre que de repente aparece na sua prova. Ele já ocupou a presidência do Senado. Ocupou entre 19 e 21, ok? Então agora novamente. Ele substituirá Rodrigo Pacheco. Banca de repente também pergunta isso. Tá? Então Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele que é do União Brasil do Amapá. Na Câmara dos Deputados, nós tivemos a eleição de Hugo Mota do Republicanos, tá? Ambos venceram com facilidade, tá? Com facilidade. De 81 votos possíveis, o Davi Alcolumbre conquistou 73. De 499 votos, né, na Câmara, o Hugo Mota conquistou 444. Eram favoritos e venceram com tranquilidade. Sobre o Hugo Mota, uma característica: é o presidente da Câmara mais jovem desde o processo de redemocratização no Brasil. O Hugo Mota tem 35 anos, beleza? Tranquilos até aqui? Esses políticos são do bloco chamado aí de centrão, né? Seja um governo de esquerda, seja um governo de direita, para ter governabilidade, precisa desse apoio do centrão no Brasil. Vamos falar agora um pouquinho de relações internacionais. É uma pauta econômica, mas uma pauta política e que envolve o Brasil. A manchete é a seguinte: Brasil aceita convite para integrar a OPEP+. Poxa, se é a OPEP+, deve existir uma tal de OPEP. Sim. Então a gente fará o seguinte raciocínio. Vamos entender a OPEP, o que a OPEP faz, quais são os membros e depois a OPEP+. Beleza? OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, produtores e exportadores de petróleo. Essa é a OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Tudo bem? Ah, beleza, Márcio. A OPEP foi fundada lá nos anos 60, tá? Tem sede em Viena. Tudo bem? Mas o que a OPEP faz? Eu quero saber o que a OPEP faz. O grande foco dela é regular, controlar a produção e comercialização de petróleo. Ela visa garantir uma estabilidade dos preços. Ela não quer que o preço do petróleo tenha muita oscilação, né? Quer uma estabilidade, quer mais certeza, quer controlar esse preço. E como faz isso? Os países membros promovem uma articulação, definem cotas de produção e a partir daí conseguem influenciar no preço. Márcio, não entendi. Então vamos lá. Se o preço do petróleo está baixo, está muito baixo o preço do barril do petróleo, qual é a tendência de ação dos países da OPEP? Diminuir produção, segurar a produção. Márcio, mas não vão lucrar menos? Calma, respira. Então, preço baixo, eles diminuem produção. Diminui produção. Se você diminui produção, a tendência é faltar petróleo no mercado. A oferta cai. Com a oferta baixa e a demanda contínua, né? Lei da oferta e da demanda, há uma tendência de elevação dos preços. Então, a OPEP segura a produção, com isso o preço se eleva. A partir do momento que o preço se eleva, há um aumento na produção. Ok? Ô Márcio, isso lá na frente pode fazer ter muito petróleo no mercado. Sim! E aí a OPEP vai segurando essas rédeas aí, tá? De forma de tentar controlar o preço do petróleo. Alguns críticos vão falar, a OPEP é um cartel, ela meio que tabela o preço do petróleo no mercado. Ah, Márcio, entendi.
Quais são os países membros? Nós temos 12 países membros. Dependendo da fonte que você consultar, vai encontrar 13 países. Por quê, Márcio? Porque Angola fazia parte e Angola deixou o grupo. Então, eu fui até no site da OPEP, que aí é a informação oficial, para averiguar 12 ou 13? 12, tá? Então, hoje não são mais 13 membros, 12 membros. Desses membros, a maior parte está localizado na Ásia e na África, tudo bem? O único país que não está nem na África e nem na Ásia é a Venezuela, um país membro da OPEP. Então, Argélia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Gabão, Guiné Equatorial, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, República do Congo e Venezuela. Esses são os membros da OPEP. Ô Márcio, o Brasil então vai integrar a OPEP? Não! Cuidado com pegadinha em prova. O Brasil aceitou um convite para integrar a OPEP+, não a OPEP. Ah, tem diferença? Tem. O que é a OPEP+? É uma aliança ampliada. Ou, melhor, a OPEP convida ali alguns países, também produtores de petróleo, países parceiros, convida em qual sentido? Poxa, para participar, para cooperar, para pensar políticas do setor. Então são cerca de 10 membros adicionais. Um deles é a Rússia. A Rússia é um membro da OPEP+. São países importantes. Quando esses países se aliam à OPEP, você tem um grupo maior de produtores de petróleo e exportadores de petróleo. Tá? Essa OPEP+, ela foi criada em 2016. Márcio, então com a OPEP+, o controle ainda é maior na produção. Sim, só tem uma diferença, tá? Os países da OPEP+, participam das reuniões, das discussões, mas não são obrigados a cumprir algumas cotas, algumas determinações da OPEP. É um grupo de aliados, então. Não é um membro fixo, permanente ali, oficial da OPEP. Sim, da OPEP+. O Brasil aceitou esse convite. Beleza? Bom, qual foi o sentimento, né, a reação da opinião pública e principalmente do setor ambiental? De críticas. Mas por que críticas à adesão do Brasil? Vamos entender. O Brasil é considerado um país líder nesse processo de transição energética. O mundo vivencia mudanças climáticas, alterações, né, nos padrões dos elementos climáticos. Entre eles a temperatura. Temos o tão famoso, né, o tão popular aquecimento global. E há um entendimento na ciência que essas transformações estão relacionadas à queima de combustíveis fósseis. O petróleo é um combustível fóssil. Os países da OPEP têm a sua base econômica em combustíveis fósseis. E o Brasil, como líder de uma transição energética, de um movimento que quer substituir combustível fóssil por energia limpa, como energia solar, né, energia eólica, como ele agora vai participar da OPEP+? Então, muitos entendem que há uma contradição. E isso gera um impacto na sua reputação internacional. Ainda mais em um cenário que em 2025, já anota aí, em 2025, o Brasil vai sediar a COP30. A COP30 no Brasil. Márcio, o que é COP? Conferência das Partes. É um evento que debate, né, as mudanças climáticas, né? Faz parte do quadro Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então a COP30 em 2025 será em Belém do Pará, no Brasil. Então o Brasil sediará o maior evento sobre mudanças climáticas e neste mesmo momento aceita o convite para integrar a OPEP. Daí críticas, tá? Alguns temem desvio de investimentos que poderiam se dar na área de energia limpa e renovável, pode ir para atividades petrolíferas, é um temor, tá? E aí tem a questão geopolítica também, né? O grupo de países que integra a OPEP é um grupo que se distancia muito de democracias. Só você pegar a lista de países aí. Tudo bem?
Aí aproveitei o gancho, né? Falei de OPEP e tem um debate envolvendo exploração de petróleo também, né? Exploração de recursos no Brasil. Vamos com calma. Primeiro a manchete, depois a gente vai destrinchando o assunto. Técnicos do IBAMA recomendam negar licença a Petrobras na margem equatorial. Então, dois nomes importantes aparecem aqui: IBAMA e Petrobras, certo? A Petrobras é uma empresa estatal, né? É de economia mista, mas uma empresa estatal. O governo é o grande controlador, o grande acionista, que trabalha no setor de energia, e uma das ações da Petrobras é a exploração de petróleo. Ok? Márcio, entendi. E existe uma região chamada de margem equatorial, tem muito a ver com a linha do Equador passar aqui no Brasil, lá no Oceano Atlântico, tá? Aqui é o Oceano Atlântico, essa região de exploração, mas assim, a gente tem a linha do Equador que cruza o Brasil, na região norte. E aqui, ó, é a bacia da margem equatorial, uma bacia que começa a ganhar vários estudos para a exploração de petróleo. Até aqui tudo bem? Tá, Márcio? Entendi. Beleza. Bom, então a Petrobras tem o intuito de aumentar a exploração aqui. E um ponto de muito debate é na margem equatorial, na região do Amapá, na região da foz do rio Amazonas. Então a bacia da foz do Amazonas é um tema de debate, é a bola da vez. Petrobras quer explorar aqui. Só que acontece o seguinte na legislação brasileira, na legislação ambiental brasileira. Toda atividade que explora, que utiliza recursos naturais, ou toda atividade potencialmente poluidora, precisa passar por um processo que é o licenciamento ambiental. Ou seja, essa atividade precisa de uma licença ambiental para acontecer. Ah, Márcio, agora compreendi. E qual é, em nível federal, qual é o órgão responsável pela liberação dessas licenças? O IBAMA, um órgão que integra o Sistema Nacional de Meio Ambiente. É um órgão executor, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. É o órgão que dá a licença. Então a Petrobras quer explorar, ela vai lá e pede uma licença para o IBAMA. Márcio, mas como é empresa pública, o IBAMA um órgão público, isso aí vai ser tranquilo, né? Não parece. Não parece. Posição técnica, que aí são os técnicos. Técnicos do IBAMA recomendaram à chefia do órgão negar a licença. Então a recomendação técnica é de negar a licença. Caramba, Márcio. Porque a avaliação é a seguinte: a Petrobras não apresentou as mudanças que o órgão requisitou em relação à primeira versão apresentada em 2023. O ponto que pega mesmo, segundo alguns analistas, o ponto mais sensível, é em relação ao plano de resgate de fauna em eventual vazamento de óleo. Porque na licença ambiental, o requerente ele precisa explicar como ele fará a exploração, como ele vai minimizar, mitigar impacto, se acontecer um acidente, qual será a estratégia. E aqui há um entendimento que esse plano de resgate, né, de fauna, em caso de eventual vazamento, que é uma possibilidade, é uma atividade que existe essa possibilidade, como será feito? Os técnicos entenderam que tal medida apresentada é insuficiente. Um ponto importante: a recomendação não significa que o IBAMA irá rejeitar a licença. A palavra final é do presidente, anota o nome do presidente aí, Rodrigo Agostinho. Tá? Márcio, vai existir pressão política? Já existe uma pressão política. Tá? Vamos aguardar os próximos passos. Por hora, fiquem com este entendimento. É um fato que apareceu em questões de atualidades no ano de 2024 e deve aparecer no ano de 2025. Notícia agora importante, que tema, olha, muito potencial de tema de prova. Tivemos várias questões nesse sentido em 2024, inclusive uma questão no TJ sobre licença maternidade, licença paternidade para casais homoafetivos. Então,
Olho nesse tema. Manchete, com calma, vamos lá, manchete. STF, Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte Brasileira, STF decide que proteção da Lei Maria da Penha, vamos lembrar já o que é a Lei Maria da Penha, se estende a casais homoafetivos e mulheres trans. A Lei Maria da Penha, né, é uma lei que fala, que trata de medidas de combate à violência doméstica e familiar, certo? Lembrado? Lei Maria da Penha fala de combate à violência doméstica e familiar. E originalmente, atende mulheres. Tudo bem até aqui? É uma lei do ano 2006. Essa lei trará elementos aí fundamentais, né, para combater e proteger as mulheres vítimas de agressão doméstica. Teremos a criação de juizados especiais de violência doméstica, concessão de medidas protetivas de urgência, garantia de assistência às vítimas, vai ali haver uma responsabilização desses agressores. Então é considerado um marco na proteção das mulheres em casos de violência doméstica. Qual foi o entendimento do STF? Qual foi a decisão do STF agora? Por unanimidade, tá? Decidiu que essa proteção conferida pela Lei Maria da Penha deve ser estendida. Então, a grifa aí, ó, estendida. Se deve ser estendida, é estendida a alguém. Estendida a quem? A casais homoafetivos formados por homens, tá? Casais homoafetivos formados por homens e a mulheres travestis e transexuais. Beleza? Então, de novo, fala de violência doméstica e familiar. Então, uma extensão originalmente atendia mulheres. Agora, o entendimento é que vai atender casais homoafetivos formados por homens, mulheres trans e travestis. O STF diz o seguinte: há uma omissão no Congresso em legislar sobre o tema. Tá? E aí toma essa decisão. Olho nesse fato. Cairá em prova, não tenho dúvida. Não sei se na sua, na que o colega fez, na anterior, mas teremos questões de prova em 2025 com essa temática. E uma outra decisão do STF, agora em relação à segurança pública. Bom, guardas municipais podem fazer policiamento urbano, decide STF. Nós temos vários órgãos, várias instituições na área de segurança pública, correto? Você tem Polícia Federal, você tem Polícia Rodoviária Federal, você tem a Polícia Civil, você tem a Polícia Militar e você tem as GCMs, guardas, né, civis municipais. Beleza. E aí há um debate. Pô, que guarda civil municipal deve fazer? O que pode fazer? Pode prender? Pode efetuar policiamento ostensivo? Pode fiscalizar? Pode investigar? Quais são as atribuições? Aí o STF vem com entendimento. Segundo o STF, tá? É constitucional a criação de leis pelos municípios para que guardas municipais atuem em ações de segurança urbana. Já vai falar sobre isso. O STF deixa muito bem definido que essas normas aí, criadas por municípios, elas devem respeitar limites. Ou seja, não deve sobrepor a atribuição da Polícia Militar, da Polícia Civil. Não é essa a função, não deve sobrepor a atribuição dessas polícias. Mas sim cooperar, mas não sobrepor. Tudo bem? Bom, e aí, de acordo com o entendimento, os guardas municipais, as guardas municipais, podem sim fazer o policiamento ostensivo e comunitário, podem agir diante de condutas lesivas a pessoas, bens e serviços, pode inclusive realizar as prisões em flagrante, tá? Respeitando as atribuições dos demais órgãos. Um ponto importante. As guardas municipais não têm o poder de investigar.
Essa notícia, ela pode ser explorada pela banca de diversas formas, inclusive com pegadinhas. Então esse não pode investigar é fundamental para o candidato entender. Não pode investigar, mas pode fazer o policiamento ostensivo. Algo que a gente deve notar nos próximos meses. Mudança de nomes. A criação do termo polícia municipal. Isso deve ser tema de debate. Algumas prefeituras vão trabalhar nessa perspectiva. Alguns grupos da carreira vão querer essa mudança de nomenclatura e é possível que haja também resistência por outras partes. Mas por fim, para a gente encerrar esse tema, guardas municipais podem fazer policiamento urbano, decide o STF, não é apenas cuidar do patrimônio público, não é apenas fiscalização de trânsito e fiscalização ambiental, não, tem essa atribuição de policiamento urbano. Um golinho de água. Um tema relacionado à educação, um tema bacana. Em 2022 foi realizado o Censo Demográfico no Brasil, certo? O censo é um grande diagnóstico sobre a população brasileira, um levantamento. Recenseadores visitam os municípios e os domicílios do Brasil e apresentam questionamentos aos entrevistados. Quantas pessoas residem naquela casa, escolaridade, cor, raça, renda e assim por diante. A partir do censo, políticas públicas são pensadas e planejadas, ou pelo menos deveriam. E o IBGE, que é o responsável pelo censo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem divulgado nos últimos meses dados do censo. O censo foi em 22, mas esses dados precisam ser trabalhados, tabulados, estruturados e depois apresentados. Qual foi a apresentação do mês de fevereiro de 2025? Sobre educação no Brasil. Nível de educação. E o que chamou a atenção, o que foi destaque na mídia, é o aumento da população com nível superior. Anota aí, destaca aí. Aumento da população, da proporção de população com nível superior. Aumentou consideravelmente. Sabe por quê? No ano de 2000, o percentual de pessoas com ensino superior era de 6,8%. Agora, em 2022, esse número atingiu 18,4%. Márcio, praticamente triplicou, sim, 3 vezes mais. Se você quiser redondo, 2,7 vezes mais. Então, cresceu o percentual de população com nível superior completo. E caiu o percentual de população sem instrução, né? Sem ensino fundamental. E quando a gente vai dar uma olhada aqui, ó, aqui superior, correto? De 6,8, depois passou para 11,3 e agora 18,4. Então, aumentou a fatia. Já a população sem instrução, ou com nível fundamental incompleto, era de 63% no ano 2000. Caiu para 35%. Então, algo positivo. Márcio, quais fatores explicam essa mudança? Vários fatores, vários. Quer um exemplo? Políticas públicas. Políticas públicas na área educacional, políticas como o ProUni, Programa Universidade para Todos, a expansão do FIES, a expansão de instituições públicas de ensino, de institutos federais, tá? Esse é um ponto. Mas também tem questão mercadológica. Você tem a expansão das universidades, dos centros universitários, das faculdades privadas. Esse é um outro elemento. Então você tem uma expansão de políticas públicas, mas também um movimento das instituições privadas. Nós tivemos uma nova modalidade de ensino regulamentada, que é o EAD, a educação à distância, o ensino à distância. Isso permitiu que muitas pessoas ingressassem no ensino superior. Em alguns cursos, uma queda no preço da mensalidade, a gente sempre vislumbra que os preços aumentaram, mas eu me recordo lá com 18 anos, quando fui avaliar cursos de graduação, né? 18 anos, vou estudar. Acabei depois indo para a universidade pública, mas cogitei a estudar numa privada e era muito. Assim, comparada, é o preço de hoje quase. Algumas instituições cobravam o mesmo preço
que cobram hoje. Então ocorreu, se a gente considerar a inflação, um barateamento, né? Em alguns cursos, em algumas instituições, não em todas. Então são vários elementos. Aumentou a quantidade. Aí eu deixo uma provocação para vocês. Uma provocação. Esse aumento na quantidade foi acompanhado pelo aumento na qualidade? Aí é a minha provocação. Tá? Bom, e a gente vai para uma outra análise que o IBGE colocou, que é relacionada a essa expansão por cor ou raça, né? Nós temos no âmbito do IBGE uma categorização das pessoas por cor ou raça. Nós temos a população branca, população parda, população preta, população indígena e a população amarela. São os grupos utilizados pelo IBGE. E o que nós percebemos? A população branca, linha azul aqui, ó, linha azul, população branca. Lá em 2000, 9,9% da população branca tinha ensino superior completo. Aumentou? Aumentou, aumentou 25,8%. Então, um aumento significativo, aumentou consideravelmente, tá? Beleza. Agora vamos avaliar a população negra. A população negra, a gente vai elencar a população parda e preta. Então, quando a gente fala de população parda e preta juntos, é o que convencionalmente se chama de população negra. Eles partiram aqui, respectivamente, de 2,4% e 2,1% em 2000, proporção de pessoas com ensino superior, para 12,3% e 11,7%. Então, qual é a conclusão? O ritmo, a proporção de população negra com ensino superior aumentou mais, o percentual aumentou mais do que o da população branca. Mas ainda existe uma diferença. É 25,8% entre os brancos com ensino superior completo e 12,3%, 11,7% entre pardos e pretos. Então há uma diferença, mas o ritmo de crescimento aqui foi maior. E não dá para a gente não, pelo menos, vincular em parte a política de cotas. Tá? A política de cotas contribuiu para essa expansão, beleza? Aqui muitos fatores podem ser objeto de questão. Embora haja esse crescimento, né, essa maior representatividade da população negra no ensino superior, em alguns cursos as barreiras estão presentes. Quando você olha para a medicina, 75% dos formados em medicina são brancos. Tá? Então, em alguns cursos, você tem um perfil ainda predominante de população branca. São discussões interessantes, necessárias e que também podem cair na sua prova. Falar de saúde rapidinho, eu tenho aqui 2 dados sobre saúde nesse slide. Um é sobre um novo coronavírus foi descoberto na China. Um novo coronavírus. Caramba, Márcio, uma nova pandemia? Não, calma. Calma, respira. Bom, devagar. Pesquisadores chineses identificaram um novo vírus. Um novo vírus, tá? Esse novo vírus é chamado, vamos lá pronunciar, HKU5-CoV2. Beleza? E esse novo vírus foi registrado, identificado em morcegos, lá na China. Ok? Então aqui a gente tem um ponto. Certo. Esse vírus, ele utiliza o mesmo receptor celular do vírus do Covid. Ok? Do mesmo. Ou seja, tem a capacidade, não sou nenhum especialista na saúde pública, mas essa é a minha leitura, tem a capacidade de infectar células humanas da mesma maneira. Tá? Então tem a capacidade de infectar células humanas. Bom, Márcio, então a gente agora já precisa tomar medidas urgentes? Não. Por enquanto, o risco é apenas potencial, mas não pode ser ignorado. Banca pode perguntar em qual local foi descoberto. Na China. Banca pode afirmar que as pessoas têm que tomar cuidado e que já uma nova vacina está em discussão. Não. Por hora é uma descoberta em morcegos, é um vírus que tem capacidade para infectar células humanas, mas não foi registrado em seres humanos ainda. Então é um risco potencial e vem sendo monitorado. E o gancho de saúde é que o governo federal, agora é Brasil, o governo federal anunciou a primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. A previsão é que essa vacina seja aí
confeccionada em larga escala, esteja disponível a partir de 2026. Banca pode perguntar: pô, o governo anunciou uma nova vacina, vacina de dose única. Então, letra D. Quando a gente fala de vacina, a gente pensa em doença, para prevenir doença, né? Letra D de doença. D de dengue, D de dose única e você não esquece mais. Certo? Ah, agora economia, economia internacional. Bom. Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos e Donald Trump, desde a campanha, prometia medidas protecionistas, tá? Medidas protecionistas. Hoje o mundo é um mundo globalizado, né? Mas o que é essa ideia de mundo globalizado? Bom, o mundo globalizado ele é marcado por uma troca, por um fluxo intenso de mercadorias, de bens, de serviços, de capital e de pessoas. Esse mundo globalizado, ele foi viabilizado pelo avanço das novas tecnologias de comunicação, das novas tecnologias de transporte e também está vinculado a essas políticas neoliberais, a ideia de livre mercado, certo? Então, o mundo globalizado, os defensores desse globalismo, querem que essas trocas comerciais, esses fluxos entre os países, ocorram sem barreiras. Tudo bem até aqui? Eis que Donald Trump tem algumas contestações a esse livre mercado, a esse mundo globalizado. Trump defende, então, medidas protecionistas. O que é uma medida protecionista? É uma medida que tem o intuito de proteger o mercado local. Proteger o mercado local da concorrência de produtos estrangeiros. Márcio, eu não entendi. Vamos lá. Se chega muito produto eletrônico da China nos Estados Unidos, então muito produto chinês entra no mercado dos Estados Unidos. Esse produto compete com os produzidos pelas empresas norte-americanas. Muitas vezes esses produtos podem ser mais baratos, ter uma tecnologia diferente, e isso afeta as empresas locais. As empresas que não conseguirem concorrer com esses produtos acabam diminuindo a produção, né? Ou até mesmo fechando as portas. Isso acarreta em desemprego e você tem questões econômicas internas nesse país para resolver. Ah, Márcio, compreendi. Eis que surgem então as medidas protecionistas, as barreiras. Você tem várias formas de barreira. Uma barreira, proibir a entrada do produto de tal país. Só que é uma medida drástica, né? É uma medida que vai ter repercussão, vai ter retaliação. Mas proibição é um tipo de barreira. Você pode ter cotas. Você não proíbe, mas estabelece limites de importação. E uma outra medida é a imposição de tarifas. Tá? Tarifas, imposto. Eu tributo esse produto estrangeiro. Tributo de forma que ele não consiga concorrer com os produtos internos, porque ele vai ficar muito caro. Ah, Márcio, isso são medidas protecionistas? Sim. Trump assinou decreto que impõe tarifas de 25% para a importação de aço e alumínio. Ok? Márcio, se eu entendi bem, essa tarifa visa então proteger empresas do setor nos Estados Unidos. Sim. Quem serão os países mais afetados? Banca pode brincar com isso. Então, Canadá, o país mais afetado. Vamos lembrar que essa não é a primeira medida protecionista do Trump. Ele já anunciou taxas contra o Canadá, taxas contra o México, taxas contra a China, taxas contra a União Europeia. Então, políticas protecionistas são uma tendência desse novo governo Trump. O Brasil será afetado. É o segundo país que mais exporta aço para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal mercado siderúrgico do Brasil. Então, afeta. México, Coreia do Sul, Vietnã, Japão, China já viria na sequência aqui, também é um país afetado. Então, essas sobretaxas do governo dos Estados Unidos. A gente precisa olhar isso também numa perspectiva geopolítica. Há uma disputa entre Estados Unidos e China. Tá? É uma disputa comercial, mas também uma disputa por influência global. Alguns analistas chamam essa disputa Estados Unidos e China de Guerra Fria 2.0. Bom, a China
anunciou que vai entrar com uma medida judicial contra os Estados Unidos pelo aumento de tarifas. Não essas tarifas, tarifas gerais contra a China. O Trump anunciou tarifas contra a China. E a China vai entrar na OMC. Márcio, o que é a OMC? Organização Mundial do Comércio. Tá? Foi criada lá nos anos 90 com o intuito de regulamentar o comércio, de verificar quais são as práticas comerciais justas, como ocorrem as trocas entre os países, o que pode, o que não pode. Então, China entrou com uma medida contra os Estados Unidos na OMC. Olhe nesse fato. Por qual motivo? Pelo aumento de tarifas, não específica do aço do alumínio, mas pelo aumento de tarifas contra produtos chineses. E, ainda nesse embate geopolítico China e Estados Unidos, olha essa manchete. Panamá anuncia saída da nova rota da seda da China em meio à tensão com os Estados Unidos. O Panamá é um país localizado na América Central, certo? E no Panamá, vou tentar desenhar porcamente aqui o continente, beleza? A gente tem aqui. Fiz bem porco aqui, né? Beleza, então tá. Aqui é para ser América do Sul, aqui é América do Norte e aqui é América Central, correto? De um lado, nós temos o Oceano Atlântico e do outro lado, o Oceano Pacífico. E aqui no Panamá, há um canal que permite a passagem de embarcações do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Tudo bem? Que faz essa integração. Então, é um canal, é uma rota comercial marítima importante. Esse canal do Panamá, ele foi durante muito tempo administrado pelos Estados Unidos, hoje é administrado pelo Panamá. E o Donald Trump, assim que assumiu a presidência dos Estados Unidos, anunciou que poderia tomar o canal do Panamá. Tomar o canal do Panamá. Sob qual justificativa? Alegou que hoje o canal do Panamá é controlado pela China. Márcio, mas isso tem motivo? Não tem? Vamos entender. A China possui um grande programa de investimento, programa econômico de investimento internacional. Esse programa é chamado de Nova Rota da Seda. Nova Rota da Seda. Com esse programa, a China vai lá e investe em infraestrutura na África, em projeto energético na África, em projeto de transporte na África, na Ásia, na América Latina, nesses 3 continentes principalmente. América Latina, África e Ásia. Então, grandes investimentos chineses nessas regiões. Para quê? Aumenta a sua influência. Tá? Então, é a nova rota da seda da China. O Panamá estava nessa nova rota da seda da China. Depois que o Trump anunciou que poderia tomar o canal do Panamá, ou seja, pressionou o Panamá sai desse programa chinês. Então, um fato para ficar de olho, hein? E aí vem com o Trump de novo, na área política, tá? Uma notícia deve aparecer em prova, é a cara de algumas bancas. Trump impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional. Primeiro eu quero que você entenda o que é o Tribunal Penal Internacional. É o TPI, também chamado de Tribunal de Haia, tá? Fica lá nos Países Baixos, vocês devem conhecer como Holanda, mas a Holanda não quer ser chamada de Holanda, diz que o nome certo do país é Países Baixos, tá? Então fica lá no Tribunal de Haia. Ele é um tribunal permanente e ele trabalha no sentido de processar indivíduos, tá? Indivíduos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, tá? Crimes contra determinados territórios. Então, esse é o foco do TPI. Processar indivíduos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Não confundir o TPI, né, com a Corte Internacional de Justiça, que é vinculado à ONU, também fica em Haia, mas a Corte Internacional de Justiça resolve pendência entre estados. O TPI vai processar indivíduos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Nesse sentido. Tudo bem? Tá. O TPI, ele foi criado pelo Estatuto de Roma, lá em 1998, e passou a vigorar em 2002. Então, esse é o TPI. Tá, Márcio? Eu entendi. E o que o TPI faz? Então, você tem um indivíduo. Esse indivíduo aqui, pode ser de qualquer país, vou dar um exemplo. Um indivíduo dos Estados Unidos. É só um exemplo, hein, galera? Esse indivíduo aqui dos Estados Unidos foi lá na Austrália e utilizou armas químicas na Austrália contra uma minoria, contra um grupo. Esse indivíduo dos Estados Unidos,
ele então pode ser processado por um crime contra a humanidade, um crime de genocídio, pelo Tribunal Penal Internacional. Tudo bem? Tá, Márcio, eu entendi. Bom, o que o Donald Trump estabeleceu contra o TPI? Imagine só que se nesse processo aqui, você terá a participação de agentes internacionais. Então você tem um agente aqui do TPI que vai investigar o caso. Ele vem aqui e fala, opa, deixa eu investigar esse caso, o que aconteceu, apresenta provas. Então trabalha nessa investigação contra o cidadão dos Estados Unidos. O que o Trump autorizou foram, sanções econômicas e de viagem ou deslocamento de visto contra pessoas que trabalham no TPI em investigação sobre cidadãos dos Estados Unidos. Então, se um cidadão dos Estados Unidos for investigado pelo TPI, esse profissional que trabalha na investigação, ele pode ser alvo de sanções econômicas, ou seja, tem investimento nos Estados Unidos, recursos bloqueados. Quer fazer uma viagem para os Estados Unidos? Não tem visto, nem ele nem os familiares. Então, uma pressão sobre o TPI. Mas vai além. Não é só contra cidadãos dos Estados Unidos, mas também contra aliados dos Estados Unidos. E aqui o negócio muda de figura. Contra aliados dos Estados Unidos. Ah, é, Márcio? Por que com aliados muda? Vou dar 2 exemplos de ação do TPI recente. O TPI emitiu uma ordem de prisão contra Vladimir Putin. Presidente da Rússia. Por quê? Crimes de guerra na Ucrânia. Crimes contra criança, inclusive. Tá? Então o Putin tem uma ordem de prisão. Mas por que ele não foi preso, Márcio? Porque nem todos os países do mundo integram o TPI. Tá? Nem todos os países são signatários. Se o Putin viajar para um país signatário do TPI, o Putin será preso. Tá aí uma explicação para o Putin não ter participado do G20 no Brasil. O Brasil é membro, ó. O Brasil é membro do TPI. Se o Putin vem até aqui o Brasil, poderia ser preso. Ok? Tá. Mas o Trump não está fazendo isso por causa do Putin. Não. Mas por causa do Netanyahu. Quem é Netanyahu? Benjamin Netanyahu. Primeiro-ministro israelense. Também teve uma ordem de prisão do TPI contra Benjamin Netanyahu por crimes de guerra, na guerra em Gaza. Ok? Mas o Benjamin Netanyahu também não foi preso. Pois é, Israel não faz parte do TPI. Mas se o Benjamin Netanyahu viajar para um país que é membro do TPI, pode ser preso. E aí o Putin, ou Trump, vai lá e coloca essa pressão. Que quem participar dessas investigações aí, receberão sanções. E essa medida coincidiu com a visita do Benjamin Netanyahu nos Estados Unidos. A medida foi criticada pelos países membros do TPI. Ok? Olho nesse fato. E a gente chega agora numa discussão sobre a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia completou 3 anos. 3 anos em 2025. Tá? Nós temos uma ocupação russa em parte do leste da Ucrânia. Mas o que eu quero comentar mesmo na aula de hoje é a mudança dos Estados Unidos, de postura dos Estados Unidos em relação a essa guerra. Como assim, Márcio? Mudança de postura. Bom, vamos lá. Desde que o conflito começou, os Estados Unidos apoiaram a Ucrânia com recurso financeiro, com recurso bélico. Os Estados Unidos não entrou no conflito, mas apoiou a Ucrânia. E todo o diálogo dos Estados Unidos era de que a Rússia representava o país invasor, a Rússia era o lado errado no conflito e que a Rússia deveria retirar suas tropas e toda a sua ação militar do território ucraniano. Essa era a postura dos Estados Unidos. No entanto, Donald Trump sinaliza que concorda com os desejos, com o posicionamento de Vladimir Putin, presidente da Rússia. Como assim, Márcio?
Vou dar exemplo. O Trump já conversou com o Putin. Representantes dos governos dos Estados Unidos e da Rússia têm dialogado, têm realizado reuniões na Arábia Saudita, sem a participação da Ucrânia, Trump já sinalizou que a Ucrânia vai ter que partilhar o território, vai perder, fará concessões territoriais. Trump meio que concorda que a Ucrânia não ingresse depois na OTAN e que a Europa assuma a responsabilidade pela Ucrânia, ou seja, tira os Estados Unidos meio que da jogada. Faz uma sinalização pró-Putin, pelo menos nesse primeiro movimento. Em geopolítica a gente precisa estudar todos os passos. Ô Márcio, deixa eu ver se eu entendi. O Trump entende sim que a Ucrânia vai perder parte do seu território, sim, que era um desejo do Putin. O Trump aceita essa ausência de expansão da OTAN, ou seja, que a Ucrânia não ingresse na OTAN, que era um desejo do Putin? Aparentemente sim. O Trump também sinaliza que vai parar de enviar ajuda financeira e militar para a Ucrânia. Sim, que era um desejo do Putin. Certo? Então, uma mudança na diplomacia. Vai contra a postura do ex-presidente Joe Biden. A Europa fica preocupada com esse movimento. A Europa não aceita muito bem essa ideia de partilha, esse plano de paz da Rússia e dos Estados Unidos. A Ucrânia também não. Donald Trump discutiu publicamente com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Tá? Eu acho que a banca pode abordar como tema central a questão de mudança diplomática dos Estados Unidos, tá? Num sentido mais pró-Rússia. Tudo bem, galera? E para fechar a nossa aula, uma discussão de política europeia. Tivemos eleições na Alemanha, tá? O antigo chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz, perdeu apoio no parlamento. Com isso, o presidente alemão dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. E nessas eleições, os conservadores saíram vitoriosos, tá? Então, um grupo de centro-direita, o União Democrata Cristã, venceu as eleições com 28,6% dos votos. A União Democrata Cristã domina aí, né? Dominou por pelo menos muitos anos o parlamento da Alemanha. E volta ao poder agora. Não era o partido que estava no poder. Quem estava no poder era o SPD de Olaf Scholz, um partido de centro-esquerda. Então, sai centro-esquerda, entra centro-direita no governo da Alemanha. O que chama atenção, e acho que é aqui que a banca vai cobrar, o partido Alternativa para a Alemanha, o partido de direita Alternativa para a Alemanha, rotulado sempre como uma direita radical, você pode encontrar na prova as palavras extrema-direita, direita radical, para fazer referência ao Alternativa para a Alemanha, ficou em segundo lugar, com uma votação recorde. Melhor votação da legenda na história, 20,8%. Olha, não é um absurdo percentual atrás do União Democrata Cristã. Então, um crescimento dessa direita radical na Alemanha. Essa foi a interpretação da maior parte dos analistas. É um grupo que é nacionalista e debate muito a questão da imigração, que é um fechamento das fronteiras da Alemanha para imigrantes, principalmente imigrantes oriundos do norte da África, do Oriente Médio, de imigrantes islâmicos. E aí, em terceiro lugar, o Partido Social Democrata da Alemanha, que é o partido de Olaf Scholz, antigo chanceler. Então, essa configuração política na Alemanha pós-eleição parlamentar de fevereiro. Beleza, galera? Agradeço a companhia de vocês, espero que tenham gostado da aula, desejo um ótimo aproveitamento do conteúdo e muitas aprovações. E se você compartilha
o vídeo do Márcio aí, indica para um amigo, segue o Márcio lá na rede social, tem dicas diárias de atualidades e vamos trabalhar para o canal crescer e alcançar um número maior de candidatos a concursos públicos, ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro.